Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Vidas e Direitos. Eu sou Luciana Faio, advogada especialista em Direito Previdenciário e Civil, e no programa de hoje o tema é Empresa Familiar, onde termina o afeto e começa a lei. Vamos debater como separar os laços afetivos das obrigações profissionais e evitar conflitos jurídicos em negócios geridos por famílias. E para tratar desse tema conosco no bloco Conexão Jurídica, eu conto com a participação do Dr. Pedro Magri Guterres, advogado especialista em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, professor de cursos jurídicos, consultor de comunicação e membro da Comissão de Direito do Trabalho da aba RS. Seja muito bem-vindo, Dr. Pedro. E também conosco a nossa comentarista, a advogada previdenciária, a doutora Rogéria Bueno. Obrigada, doutora, mais uma vez pela sua presença. Obrigado, doutora Luciana. É uma alegria estar aqui contigo e com a doutora Rogéria para a gente atender os anseios dos nossos telespectadores sobre direito do trabalho. Obrigada, doutora Luciana. É um prazer, doutor Pedro, estar aqui com vocês hoje debatendo esse tema tão importante. E vamos direto ao ponto. Afinal, como a legislação encara essa linha tênue entre o coração e o contrato, não é mesmo, doutora? É uma relação muito delicada, a relação do trabalho, quando envolve o trabalho prestado por familiares, e a gente precisa ter uma atenção especial nesse ponto. Verdade. E se o filho trabalha na empresa do pai, ele precisa ter carteira assinada, doutora? Com certeza, é muito importante que toda relação de emprego ou de trabalho seja bem documentada. Então, a partir do momento que uma pessoa está prestando serviços em qualquer espécie de estabelecimento, ela está sujeita às implicações da legislação trabalhista, inclusive para fins fiscalizatórios. A empresa pode ser alvo da fiscalização do trabalho, então é importante que esteja todas as relações devidamente documentadas. Muito importante. Bem ponderado, né, doutora, essas questões. E é importante também na relação previdenciária, uma vez que se a pessoa está exercendo uma atividade remunerada, ela é contribuinte obrigatória do INSS, tanto na questão de ser CLT ou na questão de daqui a pouco ele ser sócio da empresa e estar exercendo a função. Também é importante que deve se atentar ao salário que esse funcionário recebe na empresa. Porque o que acontece? Não é muito incomum que os filhos, trabalhando na empresa, né, familiar, acabem ganhando uma remuneração que não é condizente com aquela função. E isso acaba gerando uma confusão sucessória, porque pode ser visto também como um adiantamento da legítima, se for um valor que ele recebe mensal muito além daquela função que ele exerce. E também a questão também de até uma doação indevida, né? Isso é bem interessante que fiquem atentos a isso, né? Sem dúvida, além da fraude em relação aos outros herdeiros, que pode ser caracterizada nesse caso, é importante lembrar que a relação não é só entre o patrão e aquele herdeiro. Existem outros empregados e isso pode dar margem para discussões em relação à equiparação salarial a outros funcionários também. Então é importante que a remuneração condiza com efetivamente o que está sendo cumprido pelaquela pessoa e que esteja devidamente registrado nos assentos trabalhistas. Exatamente. E o sócio-gerente, doutor, pode ser considerado empregado da própria empresa familiar? Pode. Seria uma exceção, porque a regra é que por ele ser sócio-gerente, ele tenha o poder de mando e que ele subordine outras pessoas nessa relação. Mas, se essa relação estiver sendo descaracterizada, seja pelo fato dele não estar exercendo as tarefas de gestão efetivamente, ou ganhando uma remuneração que não seja compatível com aquilo, aí sim pode ser reconhecida uma fraude e haver a descaracterização dessa função de sócio-gerente e até o reconhecimento de uma relação de emprego. E daí nessa questão entramos novamente na questão previdenciária, que é necessário, sendo sócio-gerente, provavelmente ele vai contribuir com o prolabore que a empresa ali designa para ele. Só que quando ele é empregado também, ele vai ter que contribuir na questão previdenciária da CLT. Então, tem que se atentar nesse detalhe aí. E do ponto de vista de família, é muito importante também ficar atento que isso também reflete na pensão alimentícia, porque a base de incidência, ela muda.
Porque esse trabalhador que recebe essas verbas, né, de natureza salarial e também tem o recebimento do Prolabore, essa base de incidência ela tem que ser maior. E não são raras as vezes que esse empregado, inclusive, ele recebe um Prolabore, né, menor que efetivamente a renda que ele ganha. Porque ele acaba recebendo nos lucros, né, um valor maior e tentando mascarar essa relação. É muito importante isso. Inclusive, é interessante que o alimentando, que está buscando esses alimentos através do advogado dele, até oficie a empresa empregadora para pedir os documentos trabalhistas daquela pessoa alvo da ação de alimentos, para especificar qual é a base de cálculo, porque às vezes a pessoa não sabe, o juiz não sabe, e vai oficiar a empresa depois para cumprir a obrigação alimentar, mandando diretamente descontar do salário. Sim. E se tem os lucros que ele recebe da empresa, né? Então é importante analisar isso antes, durante o processo de família, né? Perfeito. E em caso de falecimento do dono, os herdeiros são obrigados a manter os empregados? Depende. Se houver a extinção do estabelecimento junto com a morte do patrão, se extingue as relações de trabalho, os empregados vão ter que receber suas verbas rescisórias, que no caso são todas aquelas previstas na lei para todos os empregados, menos o aviso prévio e a multa de 40%, tá? E ali se extingue toda a relação. Se o estabelecimento continuar em funcionamento com outras pessoas, os contratos de trabalho seguem vigentes e a pessoa que assumir aquele estabelecimento vai assumir também os contratos de trabalho. Geralmente se extingue quando é uma empresa individual, é um MEI. Normalmente no MEI já é praticamente automático, né? A extinção. Porque ele é o próprio, né? Exatamente. Mas às vezes mesmo morrendo o CNPJ, o estabelecimento continua ativo. Porque ou um irmão assume, ou a esposa assume, ou um dos herdeiros assume. E para fins trabalhistas, qualquer alteração na natureza jurídica da empresa não surte qualquer efeito nos contratos de trabalho, desde que eles continuem sendo executados nos mesmos moldes que eles eram executados antes. Sim, o trabalho vem sendo prestado também, né? Continua sendo prestado. Se aplica a primazia da realidade, Sim. Que é um princípio clássico do direito do trabalho nesses casos. Com certeza, e daí no caso da extinção dessa empresa e todos os funcionários sendo demitidos, alguns vai estender a qualidade segurada, doutor. É muito importante isso, porque na condição de desemprego, o segurado previdenciário, ele fica, dependendo se o vínculo é menor, ele fica ainda com 12 meses de estabilidade previdenciária. Mesmo ele desempregado, ele vai ter a cobertura lá do INSS em caso de alguma doença. Só que lembrando que se ele estiver recebendo o seguro-desemprego, ele vai ter que optar ou pelo auxílio-doença ou pelo seguro-desemprego, porque as verbas não são cumuláveis. E o herdeiro que trabalha na empresa, doutor, tem preferência em algum direito? Não, na verdade o direito do trabalho ele não faz distinção entre os empregados, se eles são parentes, são filhos, têm qualquer relação de amizade com o empregador. Então é importante que sejam observados os direitos trabalhistas para o empregado herdeiro, assim como para todos os outros. Senão pode começar a acontecer violações ao princípio da isonomia e outros empregados quererem ter os mesmos direitos que aquele trabalhador que é filho do dono, sobrinho do dono, neto do dono, etc. Na verdade, o que mais nós vemos, o que realmente acontece é não pagarem realmente as verbas trabalhistas para as pessoas, os familiares que trabalham na empresa e muito menos as previdenciárias. Então, é importante a contribuição previdenciária, tanto na questão de como empregado ou então na questão de um Prolabore, porque senão essa pessoa vai ficar sem cobertura no futuro, sem a contribuição previdenciária correta. Exatamente, e também é importante que a gente lembre que esses herdeiros, que muitas vezes atuam na própria empresa, eles acabam tendo um poder de gerência maior, né? Porque já, em razão de ser filhos do dono, mas não tem nenhuma distinção, né, com relação aos outros filhos, falando de direitos hereditários. Então, não existe essa distinção. Apenas também tem que ver a questão do contrato social. Se tem uma previsão ali para esse filho continuar nessa empresa, porque dependendo do que está no contrato social,
é o que vai valer, né, doutor? Com certeza. A partir do momento que houver o óbito do acionista majoritário da empresa, ou às vezes do único acionista, né, todos os herdeiros viram sócios. Né, a partir do momento da abertura da legítima, Sim, todos viram sim. sócios, e aí o próprio contrato social vai reger como é que vai ser a eleição de quem será o próximo gerente, administrador da empresa, se essa pessoa que está lá fica nessa posição, senão vai haver votação entre os acionistas para decidir como segue. Mas todos automaticamente viram sócios e vão ter que lidar com essa situação. É. E doutor, como o direito do trabalho vê os favores entre parentes? No trabalho. Na verdade, o direito do trabalho não reconhece favores, não reconhece amizade, não reconhece parentesco. A única hipótese em que se resguarda do direito do trabalho é o trabalho voluntário. Mas ele é a exceção, ele tem que ser provado que ele não tem pessoa que está trabalhando voluntariamente não tem contraprestação. Houve qualquer forma de contraprestação, às vezes nem pecuniária mas com a entrega de algum bem, de alguma possibilidade de moradia em algum lugar ou até alimentação, está caracterizada a remuneração. E doutor, o acúmulo de cargos de herdeiro e empregado gera dupla contribuição previdenciária? Herdeiro não é cargo. Tá? E herdeiro também não tem nenhum direito, ele só tem expectativa de direito. Quando o patrão morrer, é que ele vai se tornar sócio daquela empresa, e se ele já estiver de carteira assinada e fazendo a contribuição previdenciária como empregado, ele vai ter que passar a fazer também a contribuição sobre os lucros que ele receber como acionista, e aí com base na legislação tributária, que nem sempre incide imposto, mas quando incidir, aí ele vai estar sujeito à dupla incidência, com certeza. Sim. E também temos que nos atentar que tem o teto do INSS. Então, essa dupla contribuição vai ter que se limitar ao teto do INSS. Se daqui a pouco, na questão ali do Prolabore, ele está ganhando mais que o teto do INSS, essa contribuição vai ser feita apenas no teto ali, que hoje é 8.455,75, e vai ser limitado a isso. Então, são várias questões, né, que fazem uma ligação entre direito do trabalho e direito previdenciário e que fazem a diferença na contribuição. Com certeza, doutora. E, doutor, o regime de bens do casamento dos sócios pode interferir na gestão ou na permanência de familiares no quadro de funcionários? Do ponto de vista trabalhista, não. Tá? O regime de bens do casal não influencia em nada durante a execução do contrato de trabalho, seja se ambos são sócios da empresa ou se um é sócio e o outro é empregado, não influencia em nada. Vai influenciar a partir do momento em que houver, por exemplo, a responsabilização patrimonial dos sócios da empresa. Porque se o sócio da empresa chega a ser responsabilizado por uma dívida trabalhista, se o esposo ou a esposa é casado por regime de comunhão parcial ou total, ele vai responder com seu patrimônio pessoal também limitado a metade, se for comunhão parcial, e a todo o seu patrimônio, se for por regime total de bens. Se for de separação total, aí não há comunicação entre os patrimônios nesse caso, e aí o cônjuge está livre da responsabilização trabalhista. São vários detalhes que fazem a diferença, e na questão previdenciária ali, geralmente tu contribui como o Prolabore, salário mínimo, e daí quando chegam lá no escritório para fazer um planejamento previdenciário, está faltando ali, digamos, 5 anos, querem aumentar lá o valor do Prolabore para aumentar a aposentadoria, não vai ter o que fazer, doutor. Então, é importante também, além do planejamento ali sucessório, ter o planejamento previdenciário, que às vezes contribuir somente com o Prolabore de um salário mínimo vai te afetar lá no final, lá na tua aposentadoria. Verdade. Em casos de divórcio também é importante ser dito que as cotas, elas podem ser comunicadas, dependendo do regime, né, de casamento, né, ou na união estável, que às vezes eles fazem um contrato, né, também prevêem, às vezes, um regime diferente da comunhão parcial. Então, isso acaba acarretando que pode forçar a entrada de um ex-cônjuge na empresa. E isso pode gerar necessidade de acordos entre os sócios para restringir a entrada desse ex-cônjuge, porque isso acaba gerando muita confusão, né, na empresa.
Então, é importante no contrato social prever essa hipótese. É muito interessante esse viés, para a gente perceber como a relação de familiar dentro da empresa, ela é delicada. Ela, às vezes, assume contornos trabalhistas, às vezes assume contornos societários, então é bom que isso esteja bem regulamentado, especialmente pelo planejamento sucessório. Evita muita confusão. É. E, doutor, o que acontece com as dívidas trabalhistas não pagas pelo patriarca falecido? Como a gente vem conversando desde o início do programa, a partir do momento que o dono da empresa falecer e houver a extinção do estabelecimento, haverá a extinção dos contratos de trabalho e a necessidade de indenizar esses empregados pela saída deles. A princípio, o primeiro ponto de indenização é o patrimônio da própria empresa. A própria empresa vai ter que liquidar os seus bens para indenizar os empregados. Se o dinheiro não for suficiente, então os sucessores, os herdeiros, vão responder por essas dívidas trabalhistas até o limite dos seus quinhões. E nesse caso, o valor da herança é que responde por essas dívidas, né? O espólio. Porque os herdeiros, eles não são responsáveis pelo pagamento dessas dívidas, além dos limites da herança. Então, primeiro são pagas essas dívidas trabalhistas e após é feita a partilha. É bem importante essa colocação para a gente poder distinguir o que tem que ser pago pelo um patrimônio próprio e com até o limite no caso da herança, para evitar que os empregados, né, e os herdeiros acabem sendo prejudicados financeiramente com isso, né? Com certeza. E, doutor, é possível registrar um familiar como empregado apenas para ele conseguir benefício do INSS? Não se deve fazer isso, né? Porque a gente está emitindo uma declaração trabalhista que ela não é verdadeira. Verdade. A partir do momento que a gente registra alguém na carteira de trabalho, insere isso no sistema do E-Social, a pessoa é empregada da empresa. E se aparecer uma fiscalização do trabalho lá e a pessoa não estiver lá trabalhando, vai se perguntar por que ela não está trabalhando, né? Então, o correto é que só haja declaração de vínculo quando há correspondente prestação de serviço. Senão, aí, o empregado tem outras formas de contribuir que a doutora Rogéria vai saber explicar melhor que eu. Com certeza, doutor Pedro, muito ponderadas suas colocações. E se essa pessoa realmente não está exercendo atividade remunerada, porque é isso que gera a contribuição do INSS para a CLT, ele tem que contribuir como contribuinte facultativo. E daí ele também vai ter os mesmos direitos do previdenciário. Claro que quando tu é CLT, tu tem outros benefícios ali, tu tem isenção da carência, uma vez que tu tem a tua carteira assinada, tu tem isenção de carência. Quando tu começa a contribuir como contribuinte facultativo, tu vai ter que completar primeiro as carências para depois conseguir algum benefício que tu possa usar ou então... Mas não podemos fazer essa fraude realmente, né? Porque seria uma dupla fraude, tanto na questão trabalhista ali, porque tu vai ter que contribuir para o FGTS e daqui a pouco tu não exerceu e tu faz um acordo lá e me demite porque eu quero sacar o fundo, tu vai estar fazendo uma fraude trabalhista e previdenciária. E, doutor, como formalizar a saída de um herdeiro que trabalhava na empresa? Igual a todos os demais empregados. É importante que seja emitido o termo de rescisão do contrato de trabalho, que seja feito o depósito na conta vinculada do FGTS da multa de 40%, se for um caso de uma rescisão sem justa causa, né? Que seja entregue as guias para a liberação do FGTS, encaminhamento do seguro-desemprego, dentro dos 10 dias que são previstos em lei para isso e para o pagamento das rescisórias, para que não incida a multa prevista no artigo 477 da CLT, que tudo seja devidamente formalizado, de preferência fazer o pagamento das rescisórias em conta para ficar com comprovante, embora seja válido o pagamento em dinheiro, é melhor fazer para ter a comprovação efetiva do pagamento, para afastar qualquer alegação de fraude, igual todos os outros empregados. E cuidar também, dar uma olhadinha na convenção coletiva da categoria profissional, se exige a homologação em sindicato, que não é mais obrigatória pela lei, mas algumas convenções exigem, para que não haja nenhum vício formal que prejudique a validade desses documentos, né?
E essa pessoa que trabalhou nessa empresa familiar e que às vezes realmente trabalhou de fato e que pensava que essas contribuições eram convertidas, é importante sempre se atentar lá no extrato previdenciário para ver se realmente o que ele ganhava no seu contra-cheque ali condiz com a contribuição lá do seu CNIS. Então é importante sempre verificar, independente se tu é um funcionário familiar ou um funcionário empregado, porque é isso que vai garantir a tua aposentadoria, são as contribuições efetuadas efetivamente. Se de repente tu combina lá com o teu patrão de ganhar menos, provavelmente a tua aposentadoria vai ser menos. Então, às vezes compensa na hora, mas no futuro é um problema. É, verdade. Então, assim, ó, é muito importante, você aí de casa que está nos assistindo hoje, se atentar para regularizar as questões, fazer um planejamento previdenciário, regularizar essas questões trabalhistas principalmente, né, doutor? Porque não adianta a gente mascarar a realidade, porque um dia a conta chega e acaba chegando com prejuízos para essa pessoa que achava que estava tendo um benefício com isso. E, às vezes, também com relação aos seus herdeiros, que acabam sendo prejudicados por essa tentativa de mascarar a realidade, né? Eu acho que tem 2 pontos bem importantes. O primeiro é esse que vocês estão tocando bastante, que é a questão da exata correspondência entre aquilo que é recebido, que é pago, que é combinado e o que está nos assentos previdenciários. A gente recebe muitos clientes no escritório, porque o direito do trabalho e o direito previdenciário andam sempre juntos, pessoas que estão atrás de documentos, que estão precisando, agora que resolveram se aposentar, estão precisando de um tempo que ficou faltando porque não deu baixa na carteira de trabalho na época que tinha que dar, ou porque trabalhou sem ter a carteira assinada, mas tem uma comprovação daquele período de documentos daquela época e a coisa não foi feita na época certa. Aí fazer muitos anos depois, dá para fazer? Dá, mas fica muito mais difícil. Então é importante manter os assentos trabalhistas regularizados, atualizados, o extrato do CNIS. Quando sai de um trabalho, vai lá verificar no INSS se tudo aquilo que aconteceu durante aquele contrato está devidamente assentado no INSS, para depois não ter problema. E o outro, não deixar de fazer essas coisas por estar trabalhando na empresa de um familiar. Exatamente. Né? Não está confiando no pai, está confiando no tio que vai fazer os recolhimentos fundiários corretamente ou os recolhimentos do INSS. Pega essa documentação de tempo em tempo, leva num advogado previdenciarista, num advogado trabalhista, dá uma olhada para se manter sempre regularizado e aí não vai ter surpresa. Né? Muito bem ponderado, doutor. E até me lembrei, assim, de umas questões. Por exemplo, às vezes, tu sai de uma empresa com tanta raiva daquele trabalho... Que não é muito incomum, né? Que tu começa a botar tudo fora. E depois, o que acontece? Tu não fica olhando, fiscalizando ali o teu CNIS e daqui a pouco tu nem viu que aquela empresa não contribuiu todo o teu período de trabalho. E o que vai acontecer? Tu vai chegar lá no INSS, não vai ter as contribuições no CNIS e ele vai te pedir as provas. E daí tu botou tudo fora, porque tu estava com raiva da empresa, como é que tu vai conseguir aquele valor, aquele período ali que não está realmente a contribuição? Claro que existe, se tiver feito o pagamento do fundo de garantia, é uma prova para te conseguir comprovar esse vínculo. Mas e se também a empresa não contribuiu o FGTS? Porque às vezes quando tu pede para sair, tu não tem noção se tu tem realmente todo o período do FGTS depositado na tua conta. Tu só vai saber se tu for demitido. E daí eles são obrigados, vai liberar a multa dos 40% e os depósitos feitos pela empresa. Então é importante olhar sempre o seu CNIS. Eu acho que é uma dica fundamental para você que está nos assistindo. Bom, infelizmente chegamos ao final do programa e eu quero te agradecer, doutor, imensamente pela sua contribuição aqui com esse tema tão importante para as famílias que estão nos assistindo, para ficarem atentos aí a um planejamento e a regularizarem essas questões trabalhistas que são muito importantes aí, não só agora, mas para o futuro, seu futuro e da sua família.
Muito obrigada mesmo, doutor, pela sua participação. Eu que agradeço a doutora Luciana, a doutora Rogéria pela companhia aqui, agradeço aos nossos telespectadores pela atenção e eu estou sempre à disposição, é só chamar que a gente volta. E doutora Rogéria, mais uma vez, eu agradeço pela sua participação, que é sempre pontual nas questões do direito previdenciário e dessa relação entre as áreas de direito previdenciário, família e direito do trabalho aqui com o doutor Pedro. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Luciana. Obrigada, doutor Pedro, pelas explicações. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo aqui pôde esclarecer várias dúvidas, né, que são do cotidiano e que nem sempre a gente se atenta a essas dúvidas. Muito obrigada pelo convite. No episódio de hoje, vimos que a gestão da empresa familiar exige equilíbrio entre a técnica e a harmonia das relações. E que a segurança jurídica é o melhor caminho para proteger tanto o patrimônio quanto os laços de sangue. Não deixe que a informalidade coloque em risco o futuro do seu negócio ou o legado da sua família. Planejamento consciente é a ferramenta que garante a estabilidade e a tranquilidade que vocês tanto prezam. E para vocês que nos acompanhou e ficou com alguma dúvida sobre como regularizar o trabalho de familiares ou como proteger o patrimônio da sua empresa, mande sua pergunta para o arroba que está aparecendo aí na tela, @Vidas e Direitos. Que o aprendizado de hoje ajude você a fortalecer o seu negócio e a conduzir a sua sucessão com segurança e integridade. Muito obrigada por hoje e até o próximo Vidas e Direitos, onde a lei encontra a sua história.